Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada à promulgação da Emenda Constitucional número 118 de 2022, que dá nova redação às alíneas B e C do inciso 23 do artigo 21 da Constituição Federal para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médicos. O primeiro signatário da proposta foi o eminente senador Álvaro Dias. Foram relatores da proposta no Senado Federal o ex-senador César Borges e na Câmara dos Deputados o ex-deputado César Colnago e o deputado general Peternelli. Convido para compor a mesa com esta presidência o excelentíssimo senhor senador Veneziano Vital do Rego, primeiro vice-presidente da mesa do Senado Federal. O excelentíssimo senhor deputado Marcelo Ramos, primeiro vice-presidente da mesa da Câmara dos Deputados. O senador Álvaro Dias, autor da proposta de emenda à Constituição. O deputado general Peternelli, relator da proposta de emenda à Constituição na Comissão Especial na Câmara dos Deputados. O general de divisão Carlos José Russo Assunção Penteado, secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Convido a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional.
Encontram-se sobre a mesa os autógrafos da emenda constitucional. Exemplares da emenda serão destinados à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, à Presidência da República e ao Arquivo Nacional. O excelentíssimo senador veneziano Vital do Rego, primeiro vice-presidente do Senado Federal, fará a leitura do autógrafo da emenda constitucional e, em seguida, proceder-se-á à sua assinatura. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores parlamentares, deputados e deputadas federais, demais convidados presentes a esta solenidade e presentes à mesa. Senhor presidente, emenda constitucional número 118 do ano de 2022, da nova redação às alíneas B e C do inciso 23 do caput do artigo 21 da Constituição Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médicos. Senhor presidente Rodrigo Pacheco. Obrigado, senador veneziano Vital do Rego. Assino neste momento a emenda constitucional número 118 de 2022. Convido os demais membros das mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados a aporem suas assinaturas à emenda. Solicito aos presentes que se coloquem em posição de respeito. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 118 de 2022. Boa tarde a todos, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras senadoras, senhores senadores, autoridades presentes, membros da mesa de trabalhos dessa sessão do Congresso Nacional. No dia 5 de abril de 2022, a Câmara dos Deputados aprovou em caráter definitivo a proposta de emenda à Constituição número 517 de 2010. O primeiro signatário da proposta de emenda à Constituição foi o competente senador Álvaro Dias, aqui presente. Foram relatores da proposta, no âmbito do Senado Federal, o ex-senador César Borges e na Câmara dos Deputados, o ex-deputado César Colnago e o igualmente competente deputado general Peternelli. A matéria foi amplamente debatida no Congresso Nacional. Autuada no Senado como PEC 100 de 2007, a proposta foi aprovada e enviada à Câmara dos Deputados, onde foi autuada sob o número 517 de 2010. Por ato do presidente Arthur Lira, foi constituída a comissão especial para sua análise, cujo parecer favorável foi aprovado em 2 turnos pelo plenário da Câmara no início deste mês de abril. A emenda constitucional que ora promulgamos é de vital importância para garantir a universalização da oferta de procedimentos de medicina nuclear a todo o território nacional, por meio da autorização de entes privados para, sob regime de permissão, produzir, comercializar e utilizar, para pesquisa e uso médicos, radioisótopos de meia-vida superior a 2 horas. O texto caracteriza um novo avanço à disciplina estabelecida pelo Constituinte originário, que previa o monopólio da União para a produção e comercialização de radioisótopos. Isso porque a emenda constitucional número 49 de 2006 já havia alterado esse mesmo inciso 23 do artigo 21 da Carta Magna,
flexibilizando o referido monopólio a fim de autorizar aos particulares, sob o regime de permissão, a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. Agora, com a emenda constitucional número 118 de 2022, o Congresso Nacional exclui do regime de monopólio estatal os materiais radioativos de uso médico. Para tanto, altera as 2 alíneas que cuidam da matéria para autorizar que todos os radioisótopos de uso médico, quaisquer que sejam seus períodos de meia-vida, possam ser produzidos e comercializados por agentes privados sob o regime de permissão. Dessa forma, democratiza-se e viabiliza-se a regionalização da produção e comercialização dos radioisótopos com meia-vida superior a 2 horas, até então restrita ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN, e ao Instituto de Engenharia Nuclear, IEN, órgãos estatais localizados nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. Tal exclusividade vinha acarretando fatídicas consequências para a maioria da população brasileira, haja vista que atualmente apenas hospitais e clínicas localizados próximos a esses 2 grandes centros podem ser supridos com radioisótopos de meia-vida curta, além da quantidade significativa de pacientes que se encontrava alijada de tais recursos médicos, outra parcela se deparava com a necessidade de deslocar-se até os centros que dispõem da tecnologia, com ônus financeiro, desconforto e mesmo risco de agravamento de suas condições de saúde. Para que esses radiofármacos estejam disponíveis a todos os brasileiros, é indispensável que sua fonte produtora esteja instalada próxima ao serviço de saúde, de modo a facilitar o acesso aos pacientes a esses recursos médicos. Destarte, a partir da data de hoje, fica autorizada a sua produção por centros de medicina nuclear nas diversas regiões do país, de modo a proporcionar a toda a população brasileira uma inestimável ferramenta para diagnósticos médicos e terapias. É importante destacar que fica mantido o controle da Comissão Nacional de Energia Nuclear sobre a atividade, como poder concedente, excluindo-se do regime de monopólio estatal somente os materiais radioativos de uso médico. A presente emenda constitucional em nada altera o regime aplicável a outras áreas, como a agricultura e a indústria, para as quais a produção de radioisótopos permanecerá sob monopólio estatal, restando os agentes privados autorizados exclusivamente a sua comercialização e utilização, igualmente sob o regime de permissão estatal. Reitero minha saudação ao autor da proposta de emenda à Constituição, que não me canso de adjetivar, o competente, inteligente, dedicado senador Álvaro Dias, do Estado do Paraná. E aos relatores e o ex-senador César Borges, relator no Senado, o ex-deputado César Colnago e o nobre deputado general Peternelli, a quem rendo também igualmente, uma vez mais, minhas homenagens. Cumprimos aqui, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras senadoras, senhores senadores, uma importante tarefa para garantir o acesso da população brasileira a essa relevante ferramenta da ciência médica. Agradeço a todos os senhores e a todas as senhoras. Concedo a palavra por 5 minutos ao nobre deputado general Peternelli, relator da proposta de emenda à Constituição na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Vossa Excelência pode usar a tribuna, deputado general Peternelli. Com a palavra. Obrigado, presidente. Presidente Rodrigo Pacheco, senador veneziano, senador Álvaro Dias, autor dessa brilhante proposta, nosso general Penteado, do Gabinete de Segurança Institucional, aqui as autoridades, gostaria de ressaltar a nossa deputada Soraya Marato, o deputado Zacarias Calil, que foi o presidente da comissão, o deputado Irã Gonçalves, que é o presidente da Frente Parlamentar da Medicina. Eu gostaria de lembrar que o próprio artigo 196 da Constituição diz que a saúde é um direito de todos.
E é exatamente isso, senador Álvaro Dias, que a PEC 517 ela aborda. Ela, nesse contexto, ela possibilita um maior acesso à medicina nuclear. E o que é a medicina nuclear? E que nós estamos falando para muitos que assistem, do que ela se reveste? Ela é oriunda, o radiofármaco, de um radioisótopo, que é uma substância radioativa. Quando ela é injetada no paciente para fazer o exame, ela permite uma qualidade do exame muito mais preciso, possibilitando que diagnósticos e tratamentos do câncer, diagnósticos cardíacos, diagnósticos da tireoide e outros possam ser analisados, verificados com uma atividade muito mais precoce. Essa sequência começou quando o Congresso Nacional aprovou em 2006 que se permitisse a fabricação por todos do radiofármaco de curta duração, até 2 horas. Muito bem posicionado, o senador Álvaro Dias, em 2007, apresentou a PEC 517. Essa PEC foi aprovada no Senado em 2010. E nos idos, tanto tempo depois, através do Gabinete de Segurança Institucional, nós pudemos, vários deputados médicos que aqui estão presentes, tivemos a oportunidade de conhecer a importância que a PEC tinha e como isso era importante para o cidadão brasileiro. Só com uma comparação, na própria Argentina, a utilização per capita da medicina nuclear é 3 vezes maior. Aí, nesse contexto, nós tivemos aí esse dado, foi no início de 2020, tivemos a pandemia, mas nesse foco ocorreram um trabalho muito grande desses deputados vinculados à saúde e que permitiram com que o presidente Arthur Lira pudesse constituir uma comissão especial para tratar desse assunto. Essa comissão especial teve a presidência do deputado Zacarias Calil. Eu tive a oportunidade de ser designado relator, de aprovar toda a sequência de trabalho, de ouvir inúmeras pessoas especialistas nesse tema. Tivemos oportunidade de visitar o IPEM e todos, basicamente, se mostraram favoráveis. Gostaria de citar aqui que a Associação Médica Brasileira formalizou parecer nesse sentido e, representando juntamente com a Sociedade Brasileira de Energia Nuclear, a Sociedade Brasileira da Medicina Nuclear, da Radioterapia, da Oncologia Clínica, da Cirurgia Oncológica, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Atividade Nuclear, do Conselho Federal de Medicina, aqui representado, essas associações, muito nos orgulha a presença nesse momento, e nós também tivemos a Comissão Nacional da Energia Nuclear e uma curiosidade, o Ministério da Ciência e Tecnologia, desde 2014, coloca parecer favorável à PEC do senhor senador Álvaro Dias, o que colabora muito mais nesse foco da importância desse trabalho. O momento também é oportuno para salientar ao Congresso Nacional, ao Executivo, a importância de investimentos no reator multipropósito. Ele é que vai poder propiciar a matéria-prima que esses laboratórios vão fabricar o radiofármaco. Então, chamo a atenção de que nós temos que dar uma atenção especial nesse contexto.
e terminando as palavras de uma maneira muito resumida, eu só tenho a agradecer e tenho a plena convicção de que nós estamos cumprindo o artigo 3º, inciso 4º da nossa Constituição, que diz que todos nós temos que visar o bem comum do povo brasileiro. Muito obrigado a todos e parabéns mais uma vez ao senador Álvaro Dias, parabéns à Câmara dos Deputados, parabéns ao Senado e parabéns ao Congresso Nacional. Muito obrigado, felicidades. Agradeço ao nobre deputado general Peternelli, que foi o relator da proposta de emenda à Constituição na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, e nesse instante concedo a palavra ao autor da proposta de emenda à Constituição, seu primeiro signatário, o senador Álvaro Dias. Caro presidente Rodrigo Pacheco, prezado vice-presidente veneziano, autoridades presentes, convidados, deputados e senadores, depois do pronunciamento do competente general Peternelli, eu me dispensaria de me pronunciar, não fosse a necessidade de fazer alguns agradecimentos. Agradecimentos especiais àqueles que contribuíram para que nós pudéssemos estar na promulgação desta emenda constitucional, celebrando um ato de amor à vida. Agradecer o doutor Eduardo Freire Vasconcelos, que sugeriu essa proposta de emenda à Constituição, sugeriu e motivou o tempo todo, apresentando argumentos incontestáveis em relação à importância desta medida. Agradecer o presidente da Comissão Especial, o deputado Zacarias Calil, o deputado Irã e o deputado general Peternelli, que se dedicou com muito denodo a esta causa, debatendo, realizando as audiências públicas, convocando as entidades do setor a participarem efetivamente desse processo democrático de análise de uma proposta tão importante para a saúde da população. Nosso agradecimento às lideranças partidárias da Câmara dos Deputados. Nós presenciamos um grande debate. Evidentemente, aqueles que discordaram tiveram a oportunidade de expor o seu pensamento em relação a esta matéria, mas prevaleceu o bom senso, a inteligência e a competência daqueles que entendem ser a saúde do povo a suprema lei. Nós sabemos que os dois institutos são qualificados, sem dúvida prestam inestimável serviço à medicina nuclear. No entanto, são insuficientes, atendem apenas a 50% da demanda, portanto, apenas 50% da necessidade. E há localidades distantes de São Paulo e do Rio de Janeiro que estão desatendidas. Toda vez que eu recebo a notícia de que um brasileiro faleceu acometido da doença do câncer, eu penso, será que se esse projeto tivesse sido aprovado há mais tempo, essa vida não estaria sendo salva? É uma pergunta que sempre percorreu o meu pensamento a todo instante, a cada passo, porque, como disse o general Peternelli, esse projeto foi apresentado em 2007. Ele foi aprovado no Senado em 2010, com apenas um voto contra. E depois de 12 anos, nós estamos com o competente presidente Rodrigo Pacheco promulgando e se torna lei para beneficiar a todos os brasileiros que certamente se valerão desse avanço da medicina nuclear para atender às suas necessidades de saúde. Enfim, muito obrigado aos que compareceram a este ato. Quero agradecer especialmente, me permita, presidente, os paranaenses que aqui estão, alguns prefeitos, alguns vereadores, lideranças políticas do meu estado que participam desta sessão solene.
Agradecer especialmente a Vossa Excelência por ter rapidamente convocado essa sessão solene de promulgação. E a partir de hoje, certamente, nós teremos a sensação do dever cumprido e certamente desejando que esta iniciativa, que teve o apoio de todos, possa resultar em benefício da população na área da cardiologia, na área de oncologia, enfim, doenças graves que, lamentavelmente, levam vidas preciosas. Nós esperamos que esta lei seja uma ferramenta para a salvação de muitas vidas nesse país. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado, senador Álvaro Dias. Eu cumprimento os deputados Irã Gonçalves, Zacarias Calil, deputada Soraya Manato, e gostaria de ressaltar, nós parlamentares, tanto na Câmara dos Deputados, onde estive junto com o senador veneziano Vital do Rego na legislatura passada, e hoje no Senado Federal, nós somos sabedores do quanto difícil é a aprovação de uma alteração constitucional. Quantos filtros existem desde a apresentação de uma proposta até a sua aprovação, em 2 turnos, nas 2 casas, com um quórum qualificado. No Senado Federal, 49 votos em 2 turnos. Portanto, é sempre uma missão muito árdua. E essa proposta de emenda à Constituição é aprovada muito em função de sua autoria, o senador Álvaro Dias, que há muitos anos está no Senado Federal. E é mais uma das grandes realizações do senador Álvaro Dias nesta casa, para o Congresso Nacional e em proveito da sociedade brasileira. O povo paranaense, há muitos paranaenses aqui presentes, devem se orgulhar muito do representante que há muitos anos tem no Senado Federal, porque, de fato, o senador Álvaro Dias honra o Estado do Paraná, honra a política brasileira. Eu costumo dizer à Sua Excelência, o senador Álvaro Dias, que ele é um pouco a face do Senado Federal, porque está aqui já há bastante tempo, em vários mandatos, sempre com uma postura ética, reta, de trabalho, de dedicação, coroada hoje com a promulgação de uma emenda constitucional de difícil aprovação de sua autoria. Portanto, as minhas homenagens, uma vez mais, ao senador Álvaro Dias, e agradecendo a presença de todos, do meu primeiro vice-presidente, senador veneziano Vital do Rego, das demais autoridades que tomaram parte deste evento, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.